tudo que eu achei sobre o filme Boulevard da Prime Video, que lançou dia 10 de julho de 2026. Sério, gente, eu gosto muito de assistir Prime, justamente porque eles pegam clássicos de livros e transformam em filmes, em séries, é bem legal. E esse não foi diferente, né? É inspirado... Nossa, calma aí, deixa a moto passar. É inspirado numa saga do Wattpad. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma inspiração, enfim. O pessoal do TikTok começou a falar bem mal do filme, começou a falar que não gostou, que era um filme de terror, que tinha muitas cenas de vergonha alheia, mas eu não achei isso, tá? Eu sempre gosto de ver com os meus próprios olhos, tipo assim, ter a minha opinião. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá e assisti o filme e agora eu vou contar pra vocês como que é o filme, o que eu achei, certo? Bom, primeiramente, eu acredito que as pessoas não gostaram do filme, não gostaram do final, porque mostram exatamente qual que é a realidade de um usuário. E as pessoas não gostam, né, de ver a realidade. Pra mim não assustou, porque eu tenho usuários na família, então eu sei como que é as reações e o que é que eu percebi com o filme, entendeu? Eu consegui olhar ali o lado deles. São pessoas boas, sim, mas são pessoas que carregam ali algum trauma, alguma mágoa e não conseguem lidar com a vida do jeito que a gente consegue, né? A gente que é normal. Então eu acredito que muitas pessoas se chocaram com esse filme por causa disso, tá? Então eu vou contar aqui um pouco para que vocês entendam do que eu estou dizendo, correto? Bom, vamos lá para a personagem principal, né, que é a Halsey. Eu esqueci o sobrenome dela, mas ela é uma garota que tem uma mãe que é psicóloga. E essa mãe que é psicóloga, ela não para em cidade alguma. Ela tá sempre mudando de cidade, ela não se adapta ou ela não é chamada, né, pra ser fixa. Então ela tá sempre ali em movimento. Então eles se mudam ali pra essa cidade e ela é a psicóloga da escola e do hospital. O filme começa com a Halsey chegando atrasada na escola. E quando ela chega atrasada na escola, ela se esbarra com o Luke, que é esse menino aí que eu falei pra vocês. E aí, ele já zoa ali com a cara dela, é muito legal essa cena. Quando ela chega na sala de aula, o professor não deixa ela entrar, porque ele diz que quem chega atrasado na aula dele não entra. Então ela tem que ficar matando aula lá fora, porque o professor não deixou ela entrar. O professor não deixou ela entrar dentro da sala e assistir aula. E aí, quando ela sai lá pra fora, o Luke, está sentado lá na arquibancada e ela chega já puxando assunto, já conversando, né? Já chega ali extrovertida e ela estava com marca de pasta de dente na blusa. E ele não perde a oportunidade, ele começa a zoar ela, que ela estava com a pasta de dente na blusa. Enfim, passa ali um tempo e os amigos, né, os colegas que estavam dentro daquela sala de aula, que viu aquele constrangimento todo, vai se apresentar para Halsey. Inclusive, entretanto, uma em específico que é a Olivia, que depois se torna a melhor amiga dela. Então a Olivia ali apresenta a turma, apresenta todo mundo. Tem uma outra garota em específico que eu esqueci o nome. Eu vou dar o nome dela de Maria, que eu esqueci o nome dela mesmo. Então a Maria ali, ela já olha torto ali pra Halsey. Oi, sabe aquelas pessoas, né, que você já consegue ali ver que não é, sabe, não é amiga. E também o capitão do time de basquete, o Ben, também entra ali no meio da conversa e se apresenta e já começa a dar em cima da Halsey. Começa a chamar ela pra sair, já mostra ali o interesse, sabe? Elogiar ela, falar que o que ela precisar pode contar com ele. Praticamente, essa aí é a primeira apresentação. Segundo dia dela na escola, ela chega atrasada de novo. Simplesmente chega atrasada de novo. E ela já vai direto lá pra arquibancada, porque ela sabe que se ela entrar na sala de novo, o professor vai constranger ela novamente. Então ela já vai direto na arquibancada. E quem está lá de novo? Ele mesmo, Luke, está lá de novo. E ali eles começam a trocar mais ideias.
Ela tá desenhando, né? Eu acho que ele não tava ali. Ele não tava ali. Quem chegou primeiro foi ela dessa vez. E ela estava desenhando no caderninho de sonhos dela. E ele chega ali já, entrosado. E eles começam a conversar sobre músicas. Ele falou pra ela que ele precisa mostrar umas músicas bem legais pra ela conhecer as bandas que ele gosta, enfim. Começou ali a puxar um assunto e foi bem legal. A Maria, que eu falei pra vocês, lembra que eu falei da Maria? Pois é, essa Maria aí, ela resolve fazer uma festa na casa dela e chamar a escola inteira. E é isso que acontece. Só que aí, antes disso, a Halsey já ficou com o Ben. Já. Então, o Ben e a Halsey já chegam na festa juntos, né? Já chega ali abalando e a beijinho daqui, beijinho dali. A Olivia, que é a melhor amiga ali da Halsey, que é o segundo dia, né? Mas elas já viram amigas. Eu tô falando melhor amiga porque no final ela vira melhor amiga mesmo. Então ali, ela tocando ali com o DJ e tudo mais. O Ben, num determinado momento da festa, ele esbarra com a Halsey e derruba refrigerante ou bebida, sei lá, em toda a roupa dela. Então ela fica ensopada e ela vai procurar um banheiro. Só que ali embaixo, segundo ele, os banheiros estão lotados. E ele se oferece para subir lá em cima e mostrar o banheiro para ela. Só que ela acha esquisito, né? Porque como que ele conhece o banheiro da casa de outra pessoa, né? Ou seja... E ela, né, perguntando, mas como é que você sabe que o banheiro é aqui e tudo mais? Ok. Aí, a hora que ela ia entrar no banheiro, ele começa a beijocar ela, beijocar. E ele pede, né? Pede. Só que ela não quer. E aí, ela começa tentando se sair, e ela não consegue. Só que aí, surpreendentemente, sem esperar, né? Aparece ali na porta o Sr. Luke, que fica assim de braço cruzado olhando a palhaçada. Aí o Ben se irrita e fala, mas o que você tá fazendo aqui, cara? Sai daqui. Aí ele fala assim, eu quero usar o banheiro. Lá embaixo tá muito lotado. Aí o Ben já começa a ficar puto, né? Porque as intenções dele eram outras. Aí alguém lá embaixo começa a passar mal, vomitar. E o Ben precisa descer pra ajudar. Nisso que ele desce pra ajudar, o Luke já se aproxima, né? E começa a falar, tipo assim, falar umas coisas ali pra ela e tudo mais. E, resumindo, ela estava com a blusa molhada, né? Então ela tenta de novo se secar, só que ele fala assim, não vai adiantar você secar a roupa aqui. Toma minha camisa, coloca minha camisa, fica com a minha camisa, porque vai resolver melhor. Então é isso que ela faz, ela coloca a camisa dele. E ele fala assim, bom, agora eu estou indo embora porque essa festa está um tédio. Ok. E ela fala, mas pra onde? Ele falou assim, pra um lugar bem melhor que essa festa. Aí ele vai indo na frente, ela vai indo atrás, ela começa a olhar para um lado, olhar para o outro. E ela vê que a festa realmente tá uma... E aí, ele já tá lá na moto, colocando o capacete, ela vai e fala que ela quer ir também. E ele começa a dirigir com ela na garupa. Eu lembrei muito dessa cena naquele filme A Barraca do Beijo, que a personagemzinha lá, esqueci o nome dela, com aquele grandão, ele leva ela numa estufa. Praticamente é parecidíssimo a estufa, sabe? É muito parecido. É uma estufa que tá toda escura, só que tem flores. E aí ele leva ela lá nesse lugar. E ele fala que lá é o boulevard dele. Eu não sei certinho, eu esqueci, ele faz uma citação sobre o que seria um boulevard, mas é como se fosse o refúgio dele, aquela estufa, né, o boulevard, é como se fosse o refúgio, é como se ali ele pudesse pensar, ele pudesse ser ele mesmo, ele pudesse fugir dos problemas, enfim, e ele mostra tudo ali pra ela e ela fica encantada. Aí tem uma determinada parte que eles começam a falar de novo sobre os sonhos. E ele pergunta pra ela por que ela nunca realizou nenhum sonho que ela colocou lá na lista dela. Aí ela fala que ela nunca realizou nenhum sonho porque ela sempre tá mudando de cidade. Então ela nunca espera realizar algum daqueles sonhos que ela colocou porque a mãe dela tá sempre mudando de emprego,
tá sempre mudando pra lá e pra cá e ela não consegue começar algo e terminar. Aí ele também vai na parede e escreve um dos sonhos dele, que eu acho que é dirigir sem destino. É o maior sonho dele, dirigir sem destino. Ele coloca só esse até o momento. E aí ele fala, eu te ajudo a realizar os seus sonhos e você me ajuda a realizar o meu, você topa? Ela falou assim, topo. Aí eles têm uma conversa também sobre que na mitologia japonesa, quando uma pessoa dá 520 rosas para outra, significa eu te amo. Então, assim, o número 520 significa eu te amo. E ele mostra os discos e ele fala que quer mostrar as músicas dele pra ela. Lembrando que esse garoto, né, esse Luke, ele é uma pessoa que no colégio ele é quietão e ele só fica no canto dele, né? E o pessoal todo acha ele muito estranho. Então ela ficou surpresa como ele realmente é com essa personalidade dele. Ele coloca ali uma musiquinha pra eles dançar e eles começam a dançar. Só que a hora que ele está lá quase, esse tal de Ben liga pra ela. Aí ele acaba tudo o clima, tudo o romance. Ele apaga todas as luzes e fala, vambora. Então aí ele leva ela de volta pra casa. Essa é a primeira parte, né? Ali também na aula de física, eu acho, ele senta atrás dela e eles ficam ali se futucando, se criticando um com o outro. E são momentos que depois você fica assim, nossa, caraca. O pai do Luke, ele tem um cinema, tem uma sala de cinema. E em determinado momento ali, o pessoal da escola vai no cinema e ela finge que não conhece ele. Simplesmente. Ele fala oi pra ela e ela, tipo assim, fica chocada, sabe? Ela não sabe o que falar. Então ela meio que distrata ele. E ele fica nervoso com essa situação e ele vai usar. Pra muitos que não entendem como é uma pessoa que usa, é praticamente como foi mostrado no filme. Eles necessitam de uma aprovação, eles necessitam de palavras, sei lá, positivas, enfim. E quando eles não recebem isso, acaba que eles vão fazer merda. E é isso que mostra no filme, é por isso que eu acho que muita gente não gostou do filme, mas em resumo, assim, né, pra mim não detalhar tudo, a Halsey, ela precisa conversar com a mãe dela e ela entra com tudo na sala da psicologia da escola. E a mãe dela está conversando com o Luke, porque ele tava tendo surto, né? Então ela tava ali dando um apoio e ela fica muito brava que a Halsey não bateu na porta e entrou e viu. Aí ele já sai bravão e ela vai atrás. Ele foi lá pro boulevard dele e ela foi também. E aí eles começaram a ficar de boa de novo, né? Tranquilos e tudo mais. Aí ele fala pra ela que ele gostaria de levar ela lá pra conhecer as músicas, né? Se ela topa. E ela falou que topava. Então foi isso. Ela vai ouvir lá as músicas. Eles se beijam. É um momento ali mega fofo, né? Eles ali se beijando e tudo mais. E aí ele pergunta se ela não... Tipo assim, o que ela tá achando, né? Aí ela fala que ela gostou muito dele e que ela queria terminar com o Ben. E nisso o Ben já começa a estar esquisito também. Eu estou resumindo aqui a história, tá? Já pulei já aí pra 1000 partes. Ele vai pedir pro pai dele que ele gostaria de usar a sala de cinema após o último filme, se o pai dele autorizava. O pai dele acaba com ele, fala que ele é que essa garota não merece ele como namorado, que ele é sabe, fala um monte de coiseira e ele leva isso pro coração, assim, e ele vai de novo. Então, assim, de novo, eu quero deixar claro que isso não justifica, tá? Uma pessoa ser dessa forma, mas eles sempre querem que as coisas... eles não aceitam não,
a forma que fala com eles, eles levam pro coração e isso é gatilhos para que eles vá. Então, ele vai lá e se acaba de novo, né? Se acaba de novo. Eu acho que ele briga. Não me lembro se é nessa que ele briga ou não. Não, é nessa. Ele briga lá, bate em todo mundo e tudo mais. E aí, ele vai verificar se ela realmente terminou com ele. Na verdade, ele tava indo na casa dela, mas aí ele queria ter certeza se eles terminaram, né? E aí, ele vê eles lá se beijando. Aí ele fica bravo, hein? Aí ele fica bravo. Ele vai o quê? Usar de novo. Até que, finalmente, ele se entende lá de novo. E eles entram num consenso de que ele vai ajudar ela a realizar os sonhos dela. E aí eles começam. Pular de um penhasco, na água, sabe? Faz tudo. Faz o que ele queria fazer lá no cinema. Monta um negócio de piquenique. Enfim, só romance. Começa ali o tempo todo ali e tudo mais. Ótimo. Aí, ok. Eles vão pra uma balada. E nessa balada, a tal da Maria tira uma foto deles dois juntos e manda pra todo mundo da escola. Detalhe. Pra escola, a Halsey ainda estava com o Ben, mas ela já tinha terminado com ele. E pra escola, esse garoto era péssimo, uma influência horrível. Só que, antes dessa cena da escola acontecer, após essa noite de balada, ela fala assim, tchau, e eles vão pro lado e ele vai pro outro. Só que ele vem atrás com a Kombi, que era um dos sonhos dela, e fala assim, e aí, você quer uma carona? Aí ela falou assim, mas pra onde a gente vai? Ele, que tal viajar sem destino? Então eles vão ali na montanha, ali na cidade, não sei, enfim. E eles têm um momento muito bonito juntos, de conversa. Ela pergunta pra ele por que ele usa, né, o que aconteceu. Aí ele explica que quando ele era, eu acho que... uns anos ali atrás, ele tava no carro com o irmão dele começou a zoar ele de uma coisa que ele não gosta, e aí ele foi dar um soco no braço do irmão. Nisso que ele deu o soco no braço do irmão, o irmão olhou assim pra ele e dispersou do volante. E bate num outro carro e morre fatalmente. E ele se sente culpado. E depois disso, aí ele começa a usar. Começa a beber, começa a fazer merda, né? Começa a brigar. E é assim que ele reage pra vida, é dessa forma. Então ele se sente muita culpa e ela fala que não era culpa dele, aquilo que aconteceu. Que de qualquer forma, né, se fosse pra ele morrer, ele ia morrer, enfim. Que ele não deveria agir assim. E aí ele fala que ela é uma fonte dele não usar, sabe? Dele ficar de boa, dele ficar tranquilo. Eles acabam que eles têm a primeira vez deles ali. Ele respeita muito ela, pergunta se ela tem certeza e tudo mais. E ela fala que sim, enfim. Eles têm ali a primeira vez deles. Depois, retornam pra casa, correto? Quando ela chega na escola, todo mundo recebeu a foto que ela estava com ele na balada. E todo mundo começa a zoar com a cara dela, falar que, né, xingar ela. E o Ben também vem pra xingar e falar que, né, falar um monte dela. E ele vem, pega na mão dela e fala, vamos sair daqui, Elsie. O Luke, no caso, né? Só que aí, na hora que eles vão sair, o Ben começa a atacar ele, falar palavras negativas pra ele. Como eu falei, é gatilho, né? Começa a falar que ele é um bosta, enfim. Começa a falar um monte de coisas ruins sobre ele. E ele fica nervoso e começa a socar o Ben. Começa a bater. Começa, né, a agredir o Ben. E não para. E a Halsey pedindo pra ele parar, ele não parou. Então, ali... lembrei. Depois dessa briga, ele vai lá pro boulevard dele, né? E ele, como tá bêbado, ele acaba pegando no sono. E quando ele tá ali deitado, o cigarro dele cai e começa a queimar a estufa.
começa a queimar tudo, a estufa pega fogo. E aí ele é retirado dali, né? E levado. Não sofreu nenhuma queimadura, só foi o lugar mesmo que foi todo queimado. E ele acorda em casa, onde o amigo dele fala pra ele que eles vão internar ele em Londres. E aí ele fala que não, que ele não vai, que ele não quer ir. O pai dele se intromete ali no meio e fala que é pra ele sim, porque como que ele vai merecer uma garota tão boa igual a Halsey se ele não é bom, né? Bom, ele não quer ir, e aí a outra opção é que é pra eles conversarem. Na verdade, eu acho que alguém fala pra Halsey que é pra ela conversar com ele, porque... Bom, eles precisam conversar. Ah, não, é verdade, calma. O próprio Ben chega nela e fala assim, nossa, o que é que você fez com ele? Que ele botou fogo no negócio. Aí ela, hã? Aí ela vai atrás pra ver. E realmente tá, tipo assim, quase tudo cinzas. Aí ele chega nela e fala que ele vai pra clínica de reabilitação. Ali eles também têm ali um momento, né, super fofo, de reconciliação. Enfim, de, né, se ajustar. Depois vem uma festa onde ele não vai, o Luke não vai, ele tá arrumando as malas pra viajar. E ela tá ali na festa, se divertindo, até que em um determinado momento o Ben começa a brigar com a Maria, começa a empurrar ela, agredir ela lá na frente da festa. E nisso, onde tava essa briga acontecendo, o Luke, que tava lá arrumando as malas, fala pro amigo encontrar com ele no aeroporto. Que ele já vai. Primeiro, eu acho que ele ia se despedir da Halsey. Ele leva uma rosa pra ela. Beleza. A briga acontecendo, ele chega lá e ele vai pra atravessar a rua pra dar a rosa pra ela. E ele é atropelado porque ele não viu o carro vindo. Aí foi fatal, morreu. Muita gente fala, nossa, mas que filme ruim, que filme péssimo, gente, mas nem todos os filmes tem que ser bons, tem que ser, pra ser bom precisa acontecer algum final feliz pra todo mundo, né? Às vezes filmes bons também acontece coisas ruins e depois disso, né, depois do velório ali, ela foi na estufa de novo no Boulevard e simplesmente tinha 520 rosas que ele colocou lá. E ele escreveu uma carta linda pra ela dizendo... eu vou chorar. Eu chorei horrores assistindo esse final. Ele escreve uma carta muito bonita pra ela, falando sobre o quanto ela foi o refúgio pra ele. E o quanto foi divertido ele mostrar as músicas, ele realizar os sonhos junto com ela. E então, assim, foi triste, tá? Foi triste e é isso. Ela, no final do filme, aparece ela cuidando ali do Boulevard e colocando as memórias e enfeitando, limpando, enfim. O filme acaba assim. Agora, sobre o que eu achei geralzão do filme. Eu achei uma superação pra ele. Porque mostra, como eu falei, mostra claramente a realidade de usuários, que as pessoas não acreditam até passar por elas. Como eu falei, eu tenho usuário na família e é basicamente desse jeito. Qualquer situação, qualquer palavra que a gente fala errado ou qualquer coisa é motivo para usar. E a negativação para poder se internar, eles não aceitam. Foi um filme muito bonito. Foi uma história que eu achei muito bonita e diferente. É claro, mas eu queria um final diferente, tá? Mas esse foi o final dessa história. Eu gostei, entendeu? Então, aí entra a parte também. Entra a parte também que todo mundo tava, tipo assim, odiando o filme. Mas eu precisei ir lá e ver se era bom mesmo, e eu gostei. Gostei da Olivia, de como ela foi amiga, de como ela foi, assim, bem bacana. Gostei da Halsey, da personagem dela.
bem legal. E o pessoal falou que não entendeu sobre a Maria com o Ben. Maria é o nome que eu dei, tá? Mas é uma menina lá. Eu entendi claramente, eu entendi que eles eram ex-namorados. E que eles brigavam muito. E que ele fingia ou ele tentava atacar ela de várias formas. E é isso. Eu entendi isso, praticamente. Não fiquei sem entender absolutamente nada. Eu entendi que o pai do Luke era essa pessoa que sempre falava coisas negativas, que nunca tinha algo positivo pra entregar. E no final também a mãe da Halsey, ela chega ela chega na filha e fala que eles vão ficar ali. Elas vão ficar ali nessa cidade, que elas não vão mudar mais porque ela foi contratada no emprego. Então assim, até isso se ajeitou com o tempo. Eu amei a trilha sonora do filme, achei bem legal. É isso. A única coisa que as pessoas queriam de diferente era o final. Queria que ele fosse pra clínica de recuperação e voltasse e eles vivessem felizes para sempre. Mas não foi assim que aconteceu, né? Ele faleceu e foi isso. Então, pra quem quiser assistir, esse é o filme Boulevard na Prime Video. Se vocês gostaram desse filme, ou se vocês têm o feedback de vocês, eu gostaria muito que vocês colocassem aqui, né? Porque aí a gente pode debater juntos sobre o que vocês achou e o que eu achei, ok? Esse foi o vídeo, deixe seu like e até o próximo. Tchau!